Olá, igreja, buenos dias. Este é o dia que o Senhor nos deu e nós outros estamos acá, todavia, predicando sobre o regresso de Jesus, e hoje queremos falar do seguinte tema dentro do regresso da volta de Jesus: vivendo como se Jesus não fuera regressar. Amém? Padre querido, Padre amado, necessitamos do Senhor para que o Senhor nos bendiga através do Teu Espírito Santo, aqueles que estão ouvindo Tua palavra, a mim que estou predicando, Senhor, que o Teu Espírito Santo leve esta palavra e encontre um coração com a terra fértil, preparada para receber a buena semilla, Senhor. Nós te pedimos, nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, fazendo uma introdução ao tema de vivendo como se Jesus não fora regressar, nós somos pessoas que muitas vezes influenciamos outras pessoas, seja para as coisas buenas e às vezes coisas malas. Nós somos pessoas que muitas vezes somos influenciados por outros e muitas vezes querem nos influenciar para coisas buenas e outras vezes nos influenciam para coisas malas. No mundo em que vivemos, nós somos pessoas que aqueles que um dia entregaram sua vida para Jesus, aqueles que confessaram Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, Jesus está para regressar. Milhares e milhões, quizá bilhões de pessoas não creem que Jesus vino, outros creem que Jesus vino, mas que não vai regressar, vai demorar muito tempo todavia. E nós miramos que as pessoas estão vivendo esta vida como se ela nunca fuera acabar. Pessoas estão vivendo esta vida de acordo com sua maneira de pensar, de acordo com o que o coração determina, de acordo com as influências da mídia, de pessoas, parentes, amigos, e pessoas estão vivendo de tal maneira como se Jesus não fuera regressar. E é interessante que quando eu falei para vocês que nós somos pessoas que influenciamos outras e outras nos influenciam, existem muitas pessoas, familiares, muitas vezes padre, madre, tio, tia, primo, prima, ref, companheiro de trabalho, companheiro de escola, vecinos, que pelo hecho de eles não crerem que Jesus vai regressar, ou que Jesus nem sequer existe, eles tentam nos influenciar a pensar da maneira de eles, que Jesus não vai regressar todavia. Está muito lejos, muito lejos, vai demorar muito tempo. E nós por causa destas influências, por causa desse tipo de pensamento que tenta nos convencer que nós vamos viver esta vida o máximo que podemos viver de ela, o máximo que podemos aproveitar de ela, o máximo que podemos produzir em esta vida, porque Jesus não regressará. E quando nós nos damos conta, muitas vezes estamos vivendo, pensando como eles, que Jesus não vai regressar. Já se passaram 2023 anos. E Jesus todavia não vino. E disse a palavra que ele vai regressar. Mas regressar quando? E o mundo põe em questão, em questionamento, em dúvida, a palavra de Deus que está escrito, que é a Bíblia, dizendo que Jesus não regressará.
viva de qualquer maneira, haga o que lhe dá na gana, haga o que te antoja. E assim muitos cristianos são influenciados e muitos cristianos naufragam, abandonam, marchita sua fé em Jesus, de crer que um dia ele regressará. Bem, o próprio Senhor Jesus, em Mateus 24, 36 a 44, ele nos dá um exemplo de isto que estamos falando. Jesus está falando de seu regresso. Jesus está falando de sua venida. Vamos escutar o que o Senhor Jesus e o próprio mesmo disse a respeito de sua venida. Quanto ao dia e a hora em que Jesus vai regressar, ninguém sabe, nem o dia, nem a hora, nem o momento, se é de dia, se é por la noite, se é pela madrugada, nadie sabe. Nem sequer os ángeles do cielo, que estão em lo cielo, nem sequer o Hijo do Homem, ou seja, o próprio Senhor Jesus, enquanto estava vivo em esta terra, predicando e ensinando, nem mesmo ele sabia. E ele diz: solamente é o Padre sabe la fecha, lo dia, lo momento e la hora em que Jesus regressará. E então, se Jesus hace uma alusão, Jesus recorre a um hecho passado registrado na Bíblia, no livro de Gênesis, e ele diz: da mesma maneira como foi no tempo de Noé, assim também será a vinda de Jesus, ou a vinda do Hijo do Homem, que o Hijo do Homem é um nome ou é uma palavra, uma maneira de se expressar referindo-se a Jesus. Então, se no tempo de Noé já se passava o mesmo que está passando hoje, pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo daquela época, a gente daquela época, eles comiam, eles bebiam, eles iam em festa, eles faziam festas, eles trabalhavam, eles cosechavam, e eles visitavam amigos, e eles faziam barbecue com os amigos, eles faziam um churrasco lindo e maravilhoso com seus amigos, e a vida seguia. E durante o tempo em que Noé construiu a arca, quando ele recebeu esta ordem de Deus, ele pensou a predicar àquele povo: arrepintam-se de seus pecados, porque Deus irá destruir a terra e todos os seres viventes. E isto durou 120 anos. Imagina-te você, não havia eletricidade, não havia serra elétrica, não havia martilho como temos hoje, não havia todo o equipamento que hoje e a tecnologia que temos hoje para construir o mesmo barco daquele tamanho. Então se levou 120 anos. Quizá hoje eu escutei um vídeo que um desses transatlânticos que fazem turismo, que fazem esses passeios pelos mares, leva como 3 a 5 anos no máximo para construir aquele gigantesco barco, né? E Noé levou 120 anos, e Noé predicava durante esses 120 anos. E então se diz o Senhor Jesus que até é o dia em que Noé entrou na arca
E eles não se deram conta, eles não se aperceberam, eles não se deram conta que Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 nueras, eles haviam entrado dentro da arca, que todos os animais já haviam entrado dentro da arca. E o Senhor Jesus diz que eles não perceberam hasta que vino o dilúvio e levou a todos. Um comentarista bíblico falando que nosotros hoje, os creyentes em Cristo Jesus, somos comparados a Noé. Nosotros creemos em Jesus como Senhor e Salvador. Creemos que Ele morreu e ressuscitou, morreu por nossos pecados e ressuscitou para nos justificar, nos garantizar perdão dos pecados, nos garantizar que nós outros estamos absolvidos da condenação do pecado e nós outros estamos caminhando e predicando sobre Jesus. E nós outros estamos falando, ensinando e predicando sobre Jesus. Nós outros temos, por exemplo, em Kendall Brazilian Church, nós temos todos os lunes reunião de oração das mulheres, nós temos todos os miércoles estudo bíblico da palavra, nós temos todos os viernes encontro nos hogares, temos pastor Bebeto com Sheila, temos pastor Nery com Débora, temos Joe, Edilene, pastor Cídio e Giane, temos pastor Ricardo com Silvana aos jueves, temos prédica como esta que estamos fazendo domingo por la manhã, temos o serviço domingo pela tarde, às 6 da tarde, temos pessoas predicando no Good Samaritan, enquanto os pacientes são atendidos, e nós outros estamos dizendo, cuidado, Jesus vai regressar, arrepintam de seus pecados, entreguem sua vida ao Senhor. A voz se ecoa através da internet, personalmente, em todos os sítios, milhares e milhares e milhões de cristianos verdadeiros estão predicando a palavra. Mas o mundo aí afuera sigue trabalhando, comendo, bebendo, se divertindo. E então esse comentarista faz essa comparação que nós outros cristianos, quando venga Jesus, é como se nós outros fôssemos Noé e nós outros vamos ser arrebatados, se estivermos vivos até esse momento, e ao sermos arrebatados, ou ao Senhor Jesus regressar tocando a trompeta e chamando todos os servos dele, em este momento o mundo não vai se dar conta que os cristianos desapareceram da face da terra. Eles vão pensar quizá que estávamos de vacaciones, que fomos um cruzeiro, quizá fomos para nossos países. Não! Os cristianos vão ser arrebatados, aqueles que permanecerem firmes até que Jesus venga. E ao sermos arrebatados, assim como Noé entrou na arca e ele condenou o mundo depois de 120 anos, não houve mais oportunidade, não houve mais chance para aqueles homens allá no tempo de Noé. Seguro que quando a água pensou a chegar, quando pensou a chover e as águas pensaram a subir, te prometo a ti que toda aquela multidão que estava rindo de Noé, de sua esposa, seus filhos, suas nueras, dizendo que eles eram tontos, idiotas, construir um grande barco porque vai vir uma lluvia. Estas mesmas pessoas estavam gritando, socorro, socorro, Noé, nos salva, abra a porta. Quizá Noé abriria a porta. Quizá Noé, ao escutar os gritos, abriria a porta para tentar salvar um pouco mais de pessoas. Mas Deus cerrou a porta por afuera. Se acabou toda a oportunidade de ser salvo. Da mesma maneira, o Senhor Jesus está dizendo
que da mesma maneira como passou no tempo de Noé, como passou no tempo aquele, em estes dias, em esta época, em esta era, vai passar o mesmo. Então o mundo está tentando convencer a cristianos, convencer a outros que Jesus não vai regressar. Tenha cuidado. Não permita que eles te influenciem a ter uma pequena dúvida em sua mente, em sua cabeça, em seu coração. Porque a partir do momento em que você tem uma dúvida e esta dúvida empieza a crescer em sua mente, você está pensando a marchitar, você está pensando a descarrilhar-se do caminho de Jesus, você estará neste momento, sem se dar conta, abandonando a fé em Jesus, que garantiza para mim e para você vida eterna com Cristo Jesus. Bem, o Senhor Jesus empieza dizendo o seguinte: assim acontecerá quando venga Jesus. 2 homens estarão no campo, um será levado e outro será derrado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, molhendo trigo, uma será levada e a outra derrada. Por lo tanto, vigilem, porque ustedes não sabem em que dia vendrá tu, Senhor. Nós outros não sabemos qual dia, qual momento, em que hora, em que situação Jesus regressará. E Jesus faz uma comparação. Entendam isto. Se o dueño de uma casa, ou seja, se eu ou você, padre de família, vive em uma casa e nós soubéssemos a hora que um ladrão vendria para roubar nossa casa, seguro que nós estaríamos vigilando, ponendo umas trancas nas portas e nas ventanas. Quizá chamaria a polícia: mira, estou sabendo que a tal hora, a tal momento, vai vir um ladrão para roubar minha casa e fazer dano em minha casa. E então, se nós outros nos quedaríamos alertas, despertos, preparados, porque ele vendria para arrombar e roubar nossa casa. Mas o Senhor Jesus diz: como nós outros não sabemos a que hora e a que momento poderia vir um ladrão para roubar nossa casa, nós outros devemos estar sempre preparados. Assim, ustedes necessitam estar preparados, porque o Hijo do Homem, ou o Senhor Jesus, vendrá numa hora em que ustedes menos esperam. Jesus regressará em um dia, em um momento em que nadie está esperando. Todos estão vivendo sua vida, todos estão trabalhando, correndo, caminhando e não estão nem sequer pensando em Jesus, em seu regresso, em sua venida, porque eles não creem que isto passará. Eles não creem que isto realmente vai acontecer. Bem, é interessante que quando Jesus morreu, ressuscitou, estuvo por mais de 40 dias com seus discípulos e muitos viram a Jesus. E então, se um pouco tempo, naquele momento em que Jesus estava ascendendo ao céu, naquele momento em que Jesus estava indo com o Padre, em Hechos 1, de 9 a 11, diz o seguinte: tendo dito isto, tendo hablado isto, Jesus, ele foi elevado às alturas, e enquanto eles miravam, uma nuvem cobriu seus olhos, e eles não puderam mais mirar Jesus. Mas aqueles homens daquele momento, aqueles irmãos em Cristo Jesus, tiveram o privilégio de mirar Jesus sendo elevado, subindo ao céu.
uma nuvem aparece e encobre Jesus. E eles sigam, e eles se quedaram com os olhos fijos enquanto ele subia. De repente, surgiram delante deles 2 homens vestidos de roupas brancas e disseram: Galileus, por que ustedes continuam e seguem mirando para o cielo? Este mesmo Jesus que dentre ustedes estava com ustedes foi elevado ao cielo, ele regressará da mesma maneira que ustedes lo miraram subir. Ou seja, da mesma maneira em que Jesus subiu ao cielo, o nosso Senhor glorioso, maravilhoso, poderoso, vendrá da mesma maneira, vendrá do cielo. Bem, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 e 17, nos diz a seguinte: Pois foi dada a ordem, uma voz de um arcanjo a ressonar la trompeta de Deus, o próprio Senhor descerá de los cielos, e los mortos em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro. Depois nosotros, o que estivermos vivos, seremos arrebatados com Ele em las nuvens para um encontro com nosso Senhor em los ares, e assim estaremos com nosso Senhor para sempre. Pablo escrevendo aos Tessalonicenses, aclarando esta situação do regresso de Jesus, quem subiria primeiro com Jesus, quem que primeiro subiria e seria arrebatado nas nuvens com o Senhor. E Pablo está aclarando que primeiro todos aqueles irmãos que morreram antes de nós, creyendo em Jesus, morreram creyendo na promessa, estes serão arrebatados primeiro. Marcos 13:3 diz: quanto àquele dia, quanto àquela hora, nadie sabe, nem os ángeles que estão no cielo, nem o Hijo, solamente o Padre. E em Mateus 24, 42, 44, o Senhor Jesus, dando continuidade no que ele estava falando sobre sua venida, Jesus dá uma orientação. Jesus, por amor, por misericórdia de nós, ele nos dá uma orientação. Portanto, já que nós não sabemos o dia, a hora, quando isto passará, ele diz: portanto, vigilem, se quedem vigilantes, mirando, ponendo atenção, pongo atenção, vigilem, porque vocês não sabem quando vendrá o teu Senhor. Assim como ustedes precisam estar preparados, porque o Hijo do Homem, o Senhor Jesus, vendrá em uma hora que ustedes menos esperem. Jesus regressará. Bem, em 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 4, diz assim, Pablo ensinando sobre o regresso de Jesus: Hermanos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nosso encontro com Ele, rogamos a ustedes que não se deixem abalar por nenhuma alarma falsa facilmente, porque quer por profecia, quer por palavras, ou quer por uma carta que supostamente nós outros pudéssemos ter escrito, como se o dia do Senhor já estivesse para chegar. Não deixem que nadie vos engane de modo algum. Não permita que nadie vos engane, dizendo: Jesus não regressará. Um dia, está muito tarde, não se preocupe, vamos comer, beber, trabalhar, ganhar a vida, porque Jesus não vai regressar tão temprano. E então Pablo diz: não se deixem enganar, que nadie vos engane. Antes daquele dia vendrá a apostasia.
E então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição, e este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou que é objeto de adoração a Deus, chegando a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. Bem, o Senhor está falando que por estes tempos, antes de sua venida, haverá o grande homem que se chama o grande iníquo, o grande homem da perdição, que estará reinando, e ele entrará no lugar santo e ele vai dizer ao mundo naquele momento: eu sou Deus, adorem a mim. E o Senhor Jesus está dizendo: não se deixe enganar, porque quando eu vengo, vai ser de uma maneira estrondosa, de uma maneira que seria impossível alguém dizer: o que está passando? Todos saberão que Jesus está regressando. E quando muitas pessoas pensam que já se passaram 2023 anos, que só vai passar mais 2023 anos, mais 3.000, 5.000 anos, Jesus, não sabemos se realmente isso é verdade que vai regressar. O Senhor dá essa orientação para nós outros em 2 Pedro, capítulo 3, verso 8 e 10. Amados, não se olvidem de isto, que para o Senhor um dia é como se fuera 1000 anos, e 1000 anos como se fuera um dia. É o Senhor não se demora para cumprir a promessa que ele hizo que regressaria, como alguns estão dizendo por aí. Pelo contrário, ao contrário, a demora de ele é a paciência por amor a ustedes, porque Deus não deseja que nada se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. A suposta demora de Deus, a suposta tempo tão largo que diz que Jesus ia regressar e não regressou, é na verdade a misericórdia de Deus, esperando que você que está me ouvindo se arrependa de seus pecados e se entregue a Jesus. Você que está me ouvindo, se arrependa de seu pecado, se você se apartou, se você abandonou a fé, que você regresse novamente com Jesus, a caminhar com Jesus, porque a vinda de Jesus é verdade, ele vendrá no dia determinado pelo Senhor, e o Senhor, por amar tanto ao homem, ele está aguardando que mais e mais pessoas abram seus olhos e entreguem sua vida para Jesus. Se acordem, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Pida ao Senhor, você que tenha tanta dúvida, pida ao Senhor que através do Espírito de Ele dê a você a garantia, dê a você a fé que você necessita para crer que Jesus há de regressar. Pida ao Senhor da glória que dê a você a fé para crer em tudo que está escrito na Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse. Porque nós outros necessitamos que o Senhor, bondadoso, misericordioso, querido, amado, Salvador, Senhor, Rei, soberano, Criador do céu e da terra, precisamos de fé para crer em tudo o que está escrito, crer que verdadeiramente Jesus é o Filho de Deus e ele vino a viver acá nesta terra, nasceu do ventre de Maria, cresceu, foi um ninho, um adolescente, um homem,
e pensou a predicar a palavra, e a primeira prédica de Jesus foi: arrepintam-se de seus pecados, porque há chegado o reino dos céus. É pedir fé para crer que verdadeiramente Jesus morreu por causa de meu pecado e por causa do seu pecado. Ainda que não há vídeo, ainda que nada sacou na foto naquela época, que o Senhor nos dê fé para crer que isto foi verdade. E o Espírito Santo de Deus convence a uno que isto foi verdade. E que o Senhor nos dê fé para crer e permanecer firme em este caminho. Que nós outros peçamos ao Senhor fé para esperar a venida, o regresso do grande Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus de Nazaré. Oh, amados, nós outros necessitamos dessa graça. Necessitamos do poder de Deus. E é solamente orar, pedindo a Ele que nos dê, e Ele nos dá, e Ele nos regala. Que nós outros tenhamos este coração que Deus deseja, e Ele nos dá um coração que nos damos conta: pequei, pido perdão a Deus e aguardo a venida de meu Senhor. Porque meu Senhor, tu Senhor, Jesus Cristo, pode regressar a qualquer momento, tocando a trompeta, e o mundo todo saberá que Ele está vindo. Ou, eu, você, podemos morir hoje. E de esta maneira também nos encontraremos com nosso Senhor. Amém? Queridos, que o Senhor possa bendizer tua vida através desta pequena ministração da palavra de Ele, e que o Senhor possa abrir seus olhos e que você possa ser edificado com esta ministração. Amém? Padre querido, Padre amado, oramos a Ti, Senhor, Rei soberano, pedindo que o Senhor, ó Padre, abra nossos olhos, abra nossos ouvidos, abra nosso entendimento e nos dê fé para crer em tudo que o Senhor mandou escrever na Tua palavra, Senhor. Nos ajuda a permanecer firmes, esperando, vigilante, a venida de nosso Senhor. Não permita que nos percamos, não permita que abandonemos nossa fé, não permita que nossa fé venha marchitar, Senhor. Pelo contrário, nos alimenta, Senhor. Nos mantenha firme em Tus caminhos, Senhor, até que o Senhor venga. Senhor, Te amamos, Te adoramos e oramos agradecidos no nome poderoso de Jesus. Amém. Glória a Deus, que o Senhor continue te bendizendo. Amém.